Mas eu queria botar aqui uma pulga atrás da orelha de vocês, porque, assim, quando chega essa época da gente começar a pensar em vamos jogar os bitcoins para dentro de uma corretora, para ficar ali com cuidado e tal, vocês não têm um receio muito grande, não? Porque eu acho que é justamente nessa hora que chega a cagada de dar problema com a exchange, de proibirem sei lá o quê, aí teu dinheiro some. É justamente quando você está na hora de vender que dá aquela cagada generalizada no mercado. Então, assim, para eu tirar da minha carteira para ficar ali preparado para vender... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Porque tu lembra que aquela vez, quando começou a dar a queda, depois do dia 17, ali começou a cair o Bitcoin. Depois do dia 17 de dezembro, o Bitcoin começou a ameaçar cair violento. Ele bateu o primeiro topo, assim, bateu o topo 17 de dezembro, dia 18, o troço começou a recuar uns 10% e não parou mais. Aí ele foi lá saiu de 20 e veio para 6 em questão de 2, 3 semanas, assim, foi um bagulho bizarro. E aí eu lembro que as corretoras, elas trancavam os saques, elas trancavam as ordens, davam um pane geral. Era tipo uma... É como se tivesse uma balada, a galera tava na festa, e aí todo mundo ligaram a luz da balada e falaram, agora chega e todo mundo tem que sair, e aí todo mundo tentava sair e a porta era desse tamanho, né? Exato. Não, e pensa no seguinte, qual é o melhor momento para dar uma merda no USDT? Quando todo mundo converter Bitcoin para USDT, para ficar seguro, é o momento ideal para proibir essa porra, para cancelar tudo. Mas vocês já viram, já que eles pagaram a multa, tá tudo certo? Não, pagaram a multinha, né? E a USDT, né? O Rossello até chegou a me passar algumas informações deles lá, né? Na realidade, cara, eu já critiquei bastante a USDT, tá? Agora, a gente tem que pensar pelo lado dos caras, né? Se eles deixam isso no banco e não deixam em cripto, como eles estão deixando, porque o grande problema é que a grande parte do dinheiro estava em Bitcoin e Ethereum. E pequena parte em dólar. Se eles deixam realmente em dólar no banco, eles já teriam perdido para o sistema. Então, a gente tem que refletir o seguinte, talvez a gente está colocando os caras como monstro, mas talvez eles sejam o mocinho, porque eles estão indo contra o sistema, entendeu? Em deixar isso em cripto, deixar em outras carteiras, enfim. Eu não estou defendendo, não sei se é isso mesmo, mas... Rodrigo Miranda, o advogado da Tether, ao vivo aí, não brincando. O Rossello me mostrou um outro meio, um outro caminho, analisei outro caminho, que eu não tinha avaliado ainda, entendeu? Que os caras, ele mostrou lá que eles tinham a grana, só que em Ethereum e Bitcoin. Eles comprovaram isso, só que estava em Ethereum e Bitcoin, entendeu? Eles têm até mais do que o que tinha impresso, se fosse pensar em Bitcoin e Ethereum, até porque isso valorizou, né? Se tivesse que transformar em dólar agora, eles teriam até mais, entendeu? Mas eles estão optando em não deixar em bancos tradicionais por causa de ter problema com a legislação dos Estados Unidos, porque tem a legislação lá nos Estados Unidos que é o seguinte, você pode estar em outro país, mas se rolar a situação lá, o outro país é obrigado a confiscar seu dinheiro, entendeu? Que é um esquema lá que tem entre os bancos a nível internacional. Então, os caras não são bobos, né, cara? Os caras estão brigando contra o sistema, né? Porque o USDT foi uma das primeiras, né? A criar stablecoin, vir com essa ideia. Acho que ela foi a primeira, assim. Porque ela é a moeda que a Bitfinex começou a utilizar, essa empresa. Isso. E aí a Bitfinex, aí depois entrou como padrão também para a Binance, que a Binance logo em seguida abriu em 2017. E a Bitfinex, ela tinha feito o token Tether para resolver esse problema de reservas financeiras em dólar, para manter a liquidez. Então, na verdade, foi uma solução que eles encontraram na época para dar liquidez para o mercado, né? De forma internacional, para, por exemplo, assim, não ficar restrito ao cidadão norte-americano que tem dólares dentro do banco lá para poder utilizar ou poder sacar da Bitfinex. E sim, você agora poder rodar esse token que é igual ao dólar, digamos assim, que representa um dólar digital, para você poder internacionalmente atingir outros continentes e outros países, né? E aí eu lembro bem que a Bitfinex foi a minha primeira corretora internacional que eu utilizei. Até ia perguntar para vocês qual foi a primeira corretora internacional que vocês utilizaram. Acho que foi a minha também. A Bitfinex para mim era na época foi Coinbase e Bitfinex. Eu acho que na época tinha um limite, tipo, tinha que ter $10 mil para ter uma conta lá, não tinha isso? Isso. Eu lembro. Aí depois eles tiraram o limite. Depois tiraram o limite. Então tinha que ter pelo menos $10 mil lá para operar.
Mas até hoje ela é uma boa opção, né? Para quem está operando, justamente porque não precisa fazer. Brasil, né? Inclusive, eles querem vir para o Brasil, agora forte para o Brasil. Esse é um problema, né? Porque quando eles estão lá fora agora, eles não pedem Know Your Customer, né? Não pedem seus dados, não pedem nada. Isso. É uma das poucas ainda que você consegue fazer dessa forma. Se entrar no Brasil, já era, né? A Bitfinex não pede o KYC lá? Não. Só se você movimentar mais de, sei lá, 5 BTC no dia, sei lá quanto é que é. Mas é por isso que ela é interessante ainda, né? Porque a Binance mudou, enfim, tem várias. Até ia perguntar isso para vocês. Quais corretoras vocês estão usando hoje? Se precisar vender Bitcoin e ficar nesse risco que eu estou falando, né? Vocês estão usando uma corretora só? Várias? Quais são elas? Eu só uso uma, mas eu tenho conta em duas e talvez eu use essa segunda que eu acho que está virando uma engolidora de mercado e inclusive estou especulando a alta dela, que é a FTT Token, a FTX. Mas eu uso só a Binance hoje em dia. Hoje eu só uso exclusivamente a Binance. Então você tá todo KY setado lá, tá todo com documentação em dia na Binance. Exatamente. É porque lá é engraçado o seguinte, eu fiz o KFC lá em 2017, quando ela abriu. Então, por exemplo, eu mandei os documentos, que na verdade ela é ativa, mas eu não lembro se eu mandei CPF ou não, eu não lembro se eles têm esses dados, tá? Eu sei que eu tenho uma conta autorizada e eu não lembro qual o nível que eu fiz mas na época eu fazia tudo corretinho, assim, certinho. E a Binance é recente aberta, eu fui um dos primeiros clientes da Binance. Mas é KY ou é KYC? Eu acho que é momento de mercado, né? Tu usa o KYC para ganhar um KY. E o agente da Receita Federal, que está aqui, ó. Então, eu uso duas corretoras. Esse é a Receita Federal da Zâmbia. Meu Deus do céu, da Zâmbia, meu Deus. Esse é a Receita Federal da Zâmbia, velho. Eu uso duas corretoras. Eu uso a Binance. Aí, inclusive, o Rodrigo Miranda, ele tá com olheiras, porque essa madrugada ele do meio da noite, ele tava dormindo aí, ele teve um pesadelo aí. Sabe com essa história do Elon Musk de usar o Laser Eyes aí para o pessoal da cripto? Ou não? Sei não. Aí que eles começam a usar os olhos de laser para representar que são pró-cripto. Então, sim, claro. Aí o Rodrigo Mirandowski tava dormindo lá, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dormi 3 horas da manhã, aparece essa cena assim, ó. Meu Deus, você tá louco. Só de pensar, o peito já dói já, mano. Só um xing, só aquela para ficar esperto, Rodrigo Mirandowski. Já machuca já o peão. Então, esse é o jovem da Receita Federal de Porto Alegre. Porto Alegre, boa. Pessoal da Receita Federal. Meu Deus do céu, mano. É pior do que o japonês, né, lá da Federal lá. Então, não, o japonês da Federal a gente aguenta mais tranquilo, é mais suave. Mas da Zâmbia é brabo. Então, eu trabalho com duas corretoras, tá? Eu trabalho com a Binance e com a FTX, né? A FTX, inclusive, é um patrocinador hoje do nosso canal. A gente já está com parceria com eles desde... Eu não sabia. A FTX tentou me patrocinar e eu rejeitei. A FTX, quando eu descobri a FTX e conversei com eles, né? E com um dos diretores e via o plano de expansão, o que eles estavam pensando em fazer. Isso foi em dezembro, né, do ano, janeiro desse ano. Gostei muito da ideia, ela não era tão conhecida no Brasil, então, assim, de canal grande, eu fui o primeiro, assim, a tradar, né, a usar e divulgar. A gente movimenta um valor considerado lá na FTX, né, a gente tem mais de 11 mil alunos lá já tradando lá na FTX, então é bastante coisa. E estou bem feliz, assim, né? Claro que tem algumas coisas que agora precisa ser melhorado lá, que eu até estou puxando a orelha deles, que é tipo assim, tá demorando muito esse negócio de KYC, da questão da documentação, essa questão do pós-venda, as corretoras são ruins, né, cara? Independente de qual corretora, são muito ruins o pós-venda, porque o volume é muito grande de gente e tem coisas básicas que ninguém consegue fazer, né?